Precisamos ligar o alerta, família tricolor. Precisamos ter calma, discernimento e entender o que aconteceu ontem. Contra o Curitiba, com 7 mudanças na equipe, nós fomos muito mais agressivos, nós lutamos muito mais e nós merecíamos a vitória ao invés daquele empate. Mas de lá para cá, alguma coisa mudou. A competição é outra, mas os erros estão indicando uma preocupação maior para a torcida tricolor. E eu quero falar sobre isso aqui, porque eu preciso falar sobre isso. Eu tive que me resguardar muito para fazer esse vídeo. Porque ontem o que nós vimos foi vergonhoso, foi medonho. E além de medonho, eu não sei vocês, mas eu senti uma falta de 2023 e nós precisamos aprender com aquele ano. Vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Diga lá, mano velho, mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença, é sempre muito bom tê-los por aqui. Convido a vocês a já deixar o like, se inscrever no canal, dar aquela moral pra gente, ok? Família, tô com cara de frustrado, essa é a palavra mais exata, ok? Mas tenho que buscar força e não falar o que eu penso na emoção, mas sim buscar a razão. Por que eu digo isso? Porque o trabalho do Zubeldia é excelente. É excelente. Até aqui é excelente. Mas daqui para frente ele precisa de algo mais. Ele tem que acordar. Não adianta culpar jogadores se ele não fizer o papel dele. Vídeo recente agora, eu comentei com vocês que o Zubeldia ele erra na leitura. E ontem novamente ele errou na leitura. Mas o que é pior, cara, essa era a leitura mais fácil de todas. Essa não foi um confronto de igualdade no Campeonato Brasileiro. Esse foi um confronto entre um time de ponta e um time medíocre, um time fraco da Venezuela. Zubeldia respeitou demais, beirou o medo dos caras. Eu não sei como é que ele não conseguiu fazer a leitura correta. Não é porque a gente toma uma atitude num determinado jogo que ela vai servir para o jogo seguinte. Vai depender de como o adversário se comporta em campo. E a leitura que o Zubeldia não fez estava muito nítida. Com 15 minutos de jogo, por exemplo, vou dar uma opção. E é aqui que eu falo para vocês que eu não vou criticar as mudanças dele. Por que eu não vou criticar? Porque eu não sou engenheiro de obras prontas. Mas eu acredito, com 15 minutos de jogo, já estava mais do que provado a fragilidade do adversário. Estou falando de segundo tempo, ok? Se ele me mexe no time e me bota Arana na esquerda, me tira o Hércules, bota o Ganso no meio, prendia só o Martinelli com um volante, a Costa e Ganso criando. À frente, Soteldo, JK e Castilho. Por que Castilho? Não que ele tenha entrado e tenha ajudado grandes coisas, mas o Castilho é um jogador alto. Você teria o arranque do JK embaixo e a bola aérea do Castilho. Você teria, por um lado, o Arana com a sua ofensividade. Não que o René tivesse mal, mas o Arana é muito mais ofensivo. E pelo outro lado, você teria o Soteldo. Quantas bolas caiu no pé do René para criar? E o René é criador desde quando, cara? O jogo acabou com a bola no pé do René sem saber o que fazer. Ele deu um passe horrível pro Samuel Xavier e acabou o jogo. Quantas vezes nós vimos isso? Agora, cadê a proatividade do meu treinador? Cadê a convicção da diretoria, do treinador, pô? Tem que ter vontade, tem que buscar. Tem que querer pra cacete. E não é
só Libertadores não, irmão. Aonde a camisa do Fluminense estiver, essa armadura é pesada, pô. Tem que estar com vontade, com raça, determinação. Não é para aceitar empate, muito menos derrota. Tem que ir para cima. Mas 0-0 tá de bom tamanho. O único jogador em campo que eu vi com disposição, querendo o jogo, buscando, foi o John Kennedy. Mas esse estava mais à frente. Os outros jogadores ficaram presos pela comodidade do treinador. Zubeldia foi muito mal na partida de ontem. Não adianta ele ficar com raiva de jogador, porque a postura do time, taticamente, foi anêmica. Em momento nenhum, o time se lançou para buscar a vitória. O Fábio não sujou nem a camisa. Por isso que eu falo para vocês, cara. Temos que aprender com 2023. Ah, mas 2023 esquece é o cacete. Esquece é o cacete, a gente aprende. Como a gente aprende nas derrotas, aprende nas vitórias. Nós aprendemos. Nós não vamos ficar aqui enaltecendo, querendo jogar 2026 como se fosse 2023. Ah, mas nós ganhamos. Não, não é isso. É aprender. É aprender. Aquele time, a qualidade daquele time naquela época era bem menor do que nós temos hoje. O elenco chega nem perto. A qualidade daquele elenco não é nem a metade do elenco que nós temos hoje. Nós tínhamos um time bom e mais alguns reservas e acabou. Nós tiramos leite de pedra para conquistar tudo que conquistamos. Mas por quê? Porque nós fomos no fim da navalha, fomos no limite, fomos na vontade, na raça. Eu lembro que teve alguns tricolores, poucos mais relevantes, que ficavam lá, o time arrisca demais. O time correndo risco desnecessário. Desnecessário é o cacete. O time só conseguiu o que conseguiu porque correu risco. No futebol, quando o juiz apita ao início da partida, tu já está correndo risco. Falta saber se você vai fazer valer a pena esse risco que você está correndo ou não, cara. É isso que importa. Eu me lembro, numa passagem, naquela Libertadores, quando o nosso rival tomou o passeio do Olímpia e foi eliminado, e logo depois, a classificação seguinte do Olímpia bateu de frente com a gente. Nós ganhamos aqui, e esses mesmos incrédulos, não, agora lá é botar 3 volantes, que é para segurar, porque nós ganhamos aqui, e não sei o quê, e porque lá eles vão vir na pressão, lá eles vão vir assim, lá eles vão vir assado. Ué? Lá, não sei se você lembra, nós entramos com John Kennedy Cano, e eles decidiram a classificação e nós ganhamos lá também. Por quê? Atitude, vontade. Quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar, porra. Tu tem que buscar a vitória sempre, a qualquer custo. Com raça, com disposição, com vontade, com 1 a menos, com 2 a menos. Dane-se! Tem que buscar a vitória, porra. Tu não pode abrir mão disso. Aí você vê um time fraco, do outro lado, e a gente acomodado. É verdade que o goleiro deles fez algumas boas defesas. A queima-roupa do John Kennedy, e foi uma bola difícil pro John Kennedy, porque o Canóbio botou ela rápida, forte, e o John Kennedy já vinha passando da bola. Ele deixou a esquerda, não sabia se o zagueiro ia cortar ou não, já chegou batendo, mesmo assim foi bem chutada. O goleiro teve muito reflexo para salvar aquela bola. E no final, uma do Martinelli, ele bateu no canto, mas também não foi muito difícil. Porque o resto das finalizações, todas em cima do goleiro. Todas. Quando eu falo para vocês fazer a leitura, qual era a válvula de escape deles? Zubeldia, ficou nítido a válvula de escape deles, Zubeldia não notou isso.
A válvula de escape deles era a ligação direta com o goleiro. O goleiro pegava a bola e pum, quebrava na frente. Era a única jogada que eles tinham. Deus, bota um marcador e um sobra. Acabou. Quem é o jogador mais agudo dele? É o pontinha lá pela esquerda. Era ele que na maioria das vezes puxava o contra-ataque. Meu irmão, marca um e sobra. O resto era atacante, cara. Nós podíamos ter feito isso. Agora não adianta o Zubeldia se mostrar com raiva, se mostrar incrédulo com o grupo, se ele também não fez nada que o ajudasse. Então nós temos que aprender com 2023. Temos que ser corajosos. Temos que ser inteligentes. 2023, se você pegar, depois da conquista da Recopa, até a volta da data FIFA, da Copa América, foi um momento de turbulência da equipe, porque nós não fizemos a pré-temporada devido à disputa da Recopa. Já voltamos de férias e já fomos para a Recopa. Então ali nós sofremos, porque iniciamos o ano com o título, é verdade, o último título relevante que nós conquistamos, mas aquele pedaço ali seria de sofrência, justamente por causa disso. E se parar para analisar com calma, vai ver que essa é a verdade. Sem vaidade, sem perseguição, sem picuinha. Para pelo amor ao Fluminense e pensa com calma. Aquilo ali foi a parte mais difícil que aquele elenco sofreu. Agora, aquele elenco limitado, que nós sabíamos que tinha um time bom, tinha poucos reservas. O que eles fizeram em 2023 e até a Recopa em 2024 foi fantástico. E por que nós não podemos, não sei se vamos conquistar título, mas não podemos ter um desempenho de vontade, de raça, de acreditar, de determinação, igual aquele elenco de 2023? Porque o nosso elenco, repito, a nível de qualificação é muito mais superior, cara. Nós não podemos aceitar que esses jogadores entreguem menos do que o máximo. E o nosso treinador também, pô. Não adianta o treinador sentar na beira do campo, dar chilique, mas taticamente, porra, não resolve o problema do time. Tem que mostrar vontade e mais concentração. Eu fiquei muito preocupado. Eu sou um defensor do Zubeldia. Todos aqui que me acompanham no canal sabem disso. Mas eu fiquei muito preocupado por ele não fazer essa leitura correta. Eu não estou falando para ele tirar zagueiro e botar volante na zaga, botar 50 centroavante, um time com a base postada, mas pode ser ofensivo, pô. Aquilo ali é jogo para nossa zaga estar no meio do campo e não voltar. Para a gente estar dando pressão 24 horas por dia em cima deles. Mas não, a gente recuava. Porra, cara, não tem nexo. Enquanto não conseguir 1, 2 gols, a gente não sai do meio do campo. A zaga não sai dali. Puxa o Fábio para jogar de líbero. Acabou, cara. É simples. Então eu não culpo tanto os jogadores. Porque o grande problema foi tático. Foi tático. Agora, faltou coragem, faltou determinação pro nosso treinador botar o time para frente, pô. E Zubeldia, por favor, acorda. Nós temos que buscar os resultados. Temos que ir buscar os resultados. Nós não podemos nos acovardar. Domingo não, sábado. Sábado temos clássico. Fla-Flu. Daí para frente é só raça, disposição e vontade. Tem que ter muita disposição, muita vontade contra o Flamengo. E depois também. Até o início da Copa do Mundo, nós temos que matar um leão por dia. Temos que ter determinação. Acreditar na vitória sempre. Que quando ela não vier, que a gente tenha certeza que
nossos guerreiros deram o melhor de si, que às vezes as coisas não acontecem. Tudo bem, mas nós não podemos aceitar o mínimo, como foi no jogo de ontem. Ok? Ah, o juiz interviu, pô. O pênalti foi claro, o jogador malandro se jogou na bola e abriu o braço. O VAR não quis ver, para comer bom, não quis ver, tranquilo. Aí ele não pulou com o braço colado, ele pulou com o braço aberto e depois encolheu. Ele foi na maldade. Depois o John Kennedy foi puxar, pênalti. Rapaziada da Paramount, na hora, pênalti, mas deve ter sido chamado na chincha. Não, pensando bem, eu acho que o John Kennedy desabou. Não, eu acho que ele só não deu o pênalti, porque se ele dar o pênalti, tinha que expulsar o zagueiro. Se fosse outro jogador que fizesse, ele daria o pênalti. Foi só por isso que ele não deu. Mas os caras da Paramount também não tiveram culhão para afirmar isso. Eu acho que eles foram chamados na chincha e mudou a opinião. Eles começaram com a opinião correta e depois mudaram de opinião simplesmente. Entendeu? Ah não, aqui na câmera lenta, vendo assim o vento norte, parte do vento sul, que veio por baixo, por cima, e acabou que eu acho que ele deixou o corpo mole para sofrer o pênalti. Lorota, nós vimos o que aconteceu. Mas não dá para usar esses erros do árbitro como algo determinante para a vergonhosa atuação que nós tivemos ontem. Ok? Então, nós temos que focar, temos que entender que essa armadura é pesada demais, amigo. Tem que ter coragem e trabalhar no limite. Tem que buscar o limite. Sabe por quê que nós ganhamos a semifinal contra o Inter lá no Beira-Rio? Sabe por quê que eles perderam o gol? Porque eles tinham a preocupação, eu tenho que fazer esse gol, porque se eu perder, eles não vão nos perdoar. E essa intranquilidade do adversário foi o que não deixou que eles fizessem gol na gente. E nós fomos lá e marcamos, fizemos história. E temos que ter disposição, foco, raça e querer pra cacete para fazer história de novo. Ok? Esse é meu recado. Eu quero saber se você concorda comigo. Deixa seu like, compartilhe e tamo junto, Fusão, lealdade tricolor sempre. E Zubá, vamos acordar. Tu tem que querer pra cacete, irmão. Tu tá no Fluminense, porra, acorda! Até a próxima, a gente se vê por aí.